Bora, fiel, vitória do Coringão de virada na primeira partida da temporada. Aí o Timão com o time reserva começou perdendo pro Red Bull Bragantino, uma falha ali do lateral Hugo. O jogador do Bragantino conseguiu fazer a cabeçada no cantinho do Donelli. O Timão virou em Pedro Raul fazendo gol. Na verdade, o Thales Magno nem fez o primeiro. E logo na sequência, Pedro Raul virando a partida para o Timão, hein? Começamos aí com o pé direito. Domingão já tem outro jogo aí contra o Velo Clube em casa. Será que vamos ter titulares agora? Domingo? Beleza, fiel, já deixa seu like, se inscreve no canal. Fala pra gente de qual cidade você está falando nos comentários. Já deixando os créditos aqui pra ESPN. E sem mais enrolações, bora pro vídeo, fiel. Agora foi de esportes, o Sport Center chegou, clima de estaduais, Campeonato Paulista começou ontem e hoje é quinta-feira, né, senhores? Sim. Vocês sabem que eu tenho essa dificuldade, ainda mais que eu voltei de férias uma terça, então não era segunda, aquela coisa que dá uma enrolada. Vamos lá, vamos falar de Red Bull Bragantino e Corinthians, vitória do Corinthians de virada, 2-1. No Brasileiro, temos na tela os gols, o Lucas Evangelista vai abrir o placar, e aí tivemos Thales Magno e Pedro Raul virando a partida. Pois é, boa noite, Zupac, tudo bem? Fala, Mota, boa noite, André, boa noite ao fã de esportes. Boa noite. O Corinthians começou 24 como terminou, começou 25 como terminou 24, vencendo, né? E a vitória, assim, é claro que é um jogo que tem um valor muito relativo, primeira rodada, Campeonato Paulista, pré-temporada, aquela coisa toda, e é verdade, mas o que a gente viu em campo foi o time titular do Red Bull Bragantino contra o time reserva do Corinthians. Então, assim, a vitória, ela veio com muito esforço. O Corinthians foi melhor do que o Bragantino, embora tenha começado mal, aliás, muito mal o jogo. O Bragantino fez 1-0, poderia ter feito 2, mas o Corinthians foi aos poucos se encontrando na partida, com algumas mudanças táticas do Ramon Dias em termos de posicionamento usual dos jogadores do Corinthians. O Romero, por exemplo, hoje o Corinthians não tinha o Garro e não tinha o Coronado. O Romero se portou como um 10 do Corinthians e ajudou o Corinthians a tentar articular jogadas. E depois de ter tomado o primeiro gol, o Corinthians poderia ter empatado ainda no primeiro tempo, não conseguiu empatar. Na segunda etapa consegue a virada. E aí a gente vê o gol da vitória, o gol do Pedro Raul, que entrou no intervalo no lugar do Héctor Hernandes e aproveitou a chance. Então, assim, tem alguns olhares individuais para o jogo de hoje, mas de uma maneira coletiva, o Corinthians reserva, buscou um jogo difícil e mereceu a vitória em Bragança para começar bem o ano. Quero te ouvir também, André Kfouri, boa noite. Boa noite a todos, boa noite, Gustavo. Uma ótima noite a todos que nos acompanham. Eu concordo com o que o Gustavo falou. O Corinthians fez um bom segundo tempo, até surpreendentemente bom. No primeiro tempo, o Red Bull Bragantino marcou muito bem o Corinthians, fez o jogo que queria, chegou a empurrar o Corinthians para trás em boa parte da primeira etapa. O gol de abertura do placar era um gol compatível com o que o jogo mostrava até então, em termos de iniciativa, e que o Corinthians não conseguia fazer. Mas principalmente pensando que o Corinthians jogou com uma escalação muito diferente da que seria a sua principal força hoje, e o Bragantino iniciou o campeonato com também muito provavelmente o que tem de melhor. No segundo tempo, a virada que o Corinthians consegue, ela também é compatível com o que o jogo mostra. O Corinthians cresceu, jogadores entraram em campo para receber oportunidades, estavam em campo hoje para receber oportunidades e muitos deles abraçaram essa oportunidade. O Pedro Raul, que é um jogador controverso, não só a sua contratação, mas o seu rendimento quando ele joga pelo Corinthians e a fila no ataque para que ele tenha oportunidades. Hoje ele conseguiu consertar um cruzamento que não era o melhor, então o cabeceio para ele fazer o gol parece um pouco estranho, mas é estranho pelo esforço que ele faz, não só para conseguir cabecear da maneira que ele gostaria, mas evidentemente para tirar do goleiro do Bragantino. O Corinthians foi bem. Dá para a gente falar que, independentemente da escalação, foi uma boa estreia, com uma vitória de virada fora de casa, um jogo difícil. O Corinthians segue com motivos para comemorar, independentemente dos jogadores escalados hoje. Vamos seguir esse debate, tem muita coisa pra gente falar. Corinthians virando contra o Red Bull Bragantino. A gente já falou sobre essa sequência de vitórias, né? Terminou com 9 vitórias no Brasileirão, mas teve a derrota pro Racing, né, Zupac? Sim. E aí é a 8ª consecutiva. Correto. Como você disse, começa 25, como terminou 24. Mas, embora esses jogos sejam avulsos, começo, estamos falando de um jogo que é de Série A. Sim. E estamos falando também de contextos. Eu tava na redação, quando apareceu o Corinthians, quando o Pedro Raul apareceu na tela, eu tava do lado de um colega e falou:
É mesmo, o Pedro Raul tá no Corinthians. Quanto é importante para pegar os autores dos gols. Daqui a pouco a gente vai até aprofundar. O Thales Magno começou bem, aí quando chegaram os outros reforços, a arrancada do Corinthians, ele não... se machucou ele também, se machucou. e os caras cresceram. Exato. E o Pedro Raul já era uma carta fora do baralho de não ser utilizado. Totalmente. Como é que você vê para os dois o valor desse Campeonato Paulista? Brigar por uma vaga no ataque do Corinthians virou uma missão muito ingrata. A gente reproduziu ontem aqui a entrevista de ontem mesmo do Romero. E o próprio Romero falou, olha, o trio de ataque era Garro, eu e Yuri. Aí chegou o homem é o Memphis, né? E aí deu ruim pra mim. Então assim, com o Memphis Depay, com o Rodrigo Garro e com o Yuri Alberto do fim da temporada, ninguém vai ganhar uma vaga no ataque do Corinthians, é uma missão ingrata. Então, essas oportunidades que esses jogadores recebem hoje vale pro Romero também. O Romero começou mal, mas depois teve um bom jogo em termos de organização da equipe. São oportunidades importantes para que esses jogadores se mantenham na fila, porque é uma temporada muito longa. O Corinthians tem a Libertadores agora no fim de fevereiro, daqui a um mês, dia 19, o Corinthians faz o primeiro jogo da pré-Libertadores na Venezuela. Então, assim, vai todo mundo jogar. Em relação ao Thales, tem uma curiosidade. O gol de hoje foi o 4º gol do Thales pelo Corinthians. 3 deles contra o Red Bull Bragantino. Olha lá. Ele fez um empate na Neoquímica Arena pelo Campeonato Brasileiro. Ele fez um na Copa Sul-Americana, no jogo de ida, em Ribeirão Preto, contra o Red Bull Bragantino. E fez hoje em Bragança Paulista. Ele é um jogador tecnicamente muito bom, mas ele deixa a desejar um pouco em termos de competição, em termos de intensidade. E o Ramon Dias cobra bastante do Thales Magno, não só para recompor defensivamente, mas também do ponto de vista ofensivo. Tem hora que ele tá muito com a bola no pé e só quer a bola no pé. Mas ele é tecnicamente muito bom jogador. O Pedro Raul já é o contrário. Tecnicamente ele não se destaca. Ele é a última opção do ataque do Corinthians. Tanto é que hoje quem começou jogando foi o Héctor Hernandes, jogador atacante espanhol, que foi contratado e teve poucas chances, porque se machucou também gravemente, e porque o Yuri se recuperou, o Memphis chegou e tal. Mas você vê, o Héctor, voltando de lesão, estava à frente do Pedro Raul. Mas o Héctor não conseguiu encontrar o jogo. É bem verdade que a bola se ofereceu pouco a ele, mas ele participou pouco do jogo. Então, nesse duelo particular, para ver quem é o centroavante mais poste, mais paradão do elenco do Corinthians, que é uma briga entre Héctor e Pedro Raul, hoje o Pedro Raul ganhou alguns centímetros na disputa. Então, no duelo individual, para ele foi um jogo importante, embora eu não imagine o Pedro Raul sendo uma peça muito útil para o elenco do Corinthians ao longo da temporada. Eu quero te ouvir também sobre a dupla e reforçando, até trazendo a questão do Pedro Raul, né? Teve até aquele rumor de não vai ser utilizado, deve ir para outro lugar, e ele teria insistido para ficar, para se recuperar no Corinthians e tudo mais. Quero te ouvir sobre o Thales Magno também, mas sobre o Pedro Raul tentando ganhar, nem que seja um lugarzinho pequeno, mas um lugarzinho ao sol. O Thales Magno, desde que chegou, se envolveu em bons momentos até ele se machucar. Foi até, é óbvio, né? Não existe hora boa para um jogador de futebol ter uma lesão e ficar fora, mas você lamenta situações em que o cara vem num bom momento, às vezes logo depois da sua chegada num clube, com muita coisa para mostrar, aquele ambiente de cobrança, exigência, ele contribuindo, se sentindo bem, deu uma entrevista emocionada, eu me lembro disso, e aí acabou se machucando e perdeu um pouco de tempo. Ele é um jogador com o qual a comissão técnica conta. Eu acho que a situação dele na fila, que nós mencionamos aqui, é bem distinta da situação do Pedro Raul, né? O Pedro Raul vai ter que conquistar, ele vai ter que caminhar muito para ter a confiança, não só de torcida, nossa aqui, que estamos aqui para analisar o que acontece dentro do campo, mas também por parte da comissão técnica do Corinthians. Os jogadores que estão à frente dele, na posição de atacante, seja alguém um pouco mais fixo dentro da área, para ser utilizado, aproveitado em bolas aéreas, como é mais ou menos a característica do Pedro Raul, são bem superiores tecnicamente a ele e fizeram uma temporada de 2024 claramente superior, assim, de uma forma muito notável. O Memphis, eu acho que nem entra na discussão sobre jogar ou não jogar. O Yuri Alberto deu a volta na carreira de um jeito que a gente poucas vezes viu. Eu até comentava com o Gustavo alguns dias atrás, eu não tinha visto inteiro o Bola da Vez que ele concedeu a nós aqui, o Gustavo participou da bancada. Ele mencionou o episódio quando o Mano Menezes era o técnico, aquela coisa, você é burro e tal. Ele deu uma declaração que a gente vê poucas vezes também. Ele disse que no momento em que aquilo aconteceu, ele largou o jogo e começou a rezar, pedindo sabedoria para não tomar nenhuma decisão errada
não fizesse nada que ele pudesse se arrepender depois. Ele falou 2 vezes, eu larguei o jogo e comecei a orar. Então, a gente está acostumado a ver jogador jogando bem, mal, mais ou menos. O futebol é cíclico para todo mundo. São raras as figuras que estão sempre bem ou sempre mal. A gente não para pensar no impacto que isso tem. O fato do Yuri Alberto ter dado a volta por cima no Corinthians e na sua própria carreira e eventualmente ser cotado para deixar o Brasil, acho que numa próxima janela, muito provavelmente se ele continuar jogando bem vai ser muito difícil segurá-lo, então talvez o jogador esteja aí no seu último semestre com a camisa do Corinthians. É uma coisa é um testemunho da capacidade dele e claro das pessoas que estão à volta dele no âmbito familiar, aqueles que estão perto dele fora de campo. O que ele fez não é comum, não é normal e a gente precisa tirar o chapéu. Ele foi injustamente criticado por muita gente num período em que ele perdeu completamente o senso do que era a sua capacidade, as suas virtudes e principalmente a sua confiança. Então acho que o ataque do Corinthians é um ataque que tem as suas vagas preenchidas e muito bem pelos jogadores que estão na frente da fila, não tem nada de errado, mas se o Pedro Raul demonstrou a vontade de permanecer, pediu para não ser negociado porque ele quer estar, porque ele tem confiança na sua capacidade para conquistar um lugar, eu acho que está tudo bem. É muito importante também o jogador acreditar em si. A gente viu, vendo ali os gols, o gol do Thales Magno, a assistência do Juninho Capixaba para o gol do Thales Magno foi brincadeira, hein? Ele apareceu no jogo. Ele se envolveu nos lances capitais do jogo, né, o Capixaba. Até no pênalti, que depois de muito tempo o VAR retirou, né, não houve pênalti, o cartão foi cassado também, corretamente, foi cancelado. Mas ele estava na jogada ali. Ô Zupa, o Pedro Raul para a TNT disse o seguinte: voltei com o foco de ter protagonismo. Ano passado foi difícil, mas aprendi muito. Mas voltei nesse ano com o objetivo de recuperar o protagonismo e estou com a cabeça nisso. Não acho que o problema do Pedro Raul tenha sido falta de foco, não. É uma questão de perfil de jogo mesmo. A gente olha para a carreira dele, ele é um cara que teve poucos momentos de protagonismo. E geralmente em clubes de menor expressão. Ele foi artilheiro do Campeonato Brasileiro pelo Goiás, teve uma temporada boa no Botafogo, mas ele tem, nos últimos anos, ficado pouco nos clubes e marcado poucos gols. Então, assim, acho que o caso do Pedro Raul é um caso mais amplo, porque existe uma avaliação técnica sobre o jogador que, para mim, mostra alguns limites que o afastam dessa posição de protagonista. Eu não acho que ele é um jogador para ser protagonista do Corinthians, mas não é só isso, né? A questão do Pedro Raul vai além da parte técnica, vai por quanto ele foi, que aí não é culpa dele, por quanto ele foi contratado. O montante envolvido no negócio, né? Isso joga, né, para uma parte da opinião pública, é culpa do jogador. É responsabilidade dele. Ele não, de quem paga, né? Ele não tem, nenhum jogador tem nada a ver com isso. Né? Ele foi, sim. Então tem análise técnica sobre o Pedro Raul, tem a quantidade de dinheiro que o Corinthians gastou para contratá-lo, para tirá-lo do Toluca do México, e o momento que o Corinthians atravessa do ponto de vista financeiro para realizar essa contratação neste jogador. Então o pacote como um todo ele é muito desfavorável ao Pedro Raul. Para mim, a briga dele é para se mostrar útil dentro do elenco. E eu não tenho essa garantia. O jogo de hoje não é o suficiente para falar agora o Pedro Raul está pronto para brigar. Ele está junto com o Héctor brigando pelo último posto ali da fila. Quem tiver em melhores condições vai ser... E na verdade, mais do que ser o reserva imediato, assim, a tarefa não é tão simples, porque, ok, o Yuri Alberto é o centroavante do Corinthians, um dos dois vai ser o reserva, mas não. Não é bem assim, se o Yuri né? não joga, o Memphis pode jogar adiantado, o Romero pode jogar adiantado. Então o centroavante... do Garro ali atrás. Com esse perfil, o perfil do Héctor, o perfil do Pedro Raul, vai ser um atacante para jogos específicos do Corinthians. Situações específicas. E circunstâncias de jogos. Isso. Também, né? Então, provável, sim. Vamos mostrar aqui no Sport Center a tradicional ficha técnica do jogo, de Red Bull Bragantino 1, Corinthians 2, para a gente até debater mais a partida. Posse de bola 50-50, finalizações 13 para o Bragantino, 17 para o Corinthians. O Corinthians com 7 finalizações no alvo contra 5. Grandes chances, 5 Red Bull Bragantino, 6 para o Corinthians. Duelos vencidos, 54 para o Red Bull Bragantino, 61 para o Corinthians.
André, vamos lá, falando mais de jogo, é aquilo, primeiro jogo oficial da temporada, tudo mais, não traz grandes parâmetros, mas do que você viu, e até trago o Red Bull Bragantino também, que bateu ali na trave para ser, aquele gol do Sacha é um gol que mudou o caminho da vida de um monte de gente, naquela reta, contra o Atlético Paranaense faltando 2 rodadas, numa quinta-feira de noite, isso. Quando as coisas já se encaminhavam para um final de campeonato em que o Red Bull Bragantino estaria na Série B. É isso. E tudo mudou. É isso. Eu queria que você falasse um pouco do Corinthians. Meio estranho. Queria que você falasse um pouco da performance do Corinthians e também no Red Bull Bragantino como jogo em si, André. Nesse momento em que eu mencionei no primeiro tempo, na minha opinião, né, que o Bragantino conseguiu empurrar o Corinthians para trás, foi por intermédio de uma marcação agressiva que deixou o Corinthians com muitos problemas para sair jogando. Então, a princípio, você não tem tanta exigência assim no primeiro jogo do campeonato, pensando numa equipe que terminou a temporada no Campeonato Brasileiro ganhando 9 partidas seguidas, né? Tem a derrota para o Racing e tal, que interrompeu, como a gente já mencionou aí, mas no Campeonato Brasileiro, o Corinthians ganhou 9 jogos seguidos, essa foi a imagem que ficou. Você espera um ano se iniciando em bom nível, já que o elenco é o mesmo, a comissão técnica também, não tem mudança no trabalho, no olhar, nos métodos e tal. E você espera, além do bom nível ser mantido, um passo adiante. Mas não necessariamente no primeiro jogo do campeonato estadual. A pré-temporada de certas equipes, ela é realizada durante o campeonato estadual. O Corinthians tem uma peculiaridade nesse ano, que é estar em um nível razoável de competição, porque ele vai disputar as fases preliminares da Copa Libertadores. Isso é mais importante do que o campeonato estadual. Sim. Mas as coisas acontecem mais ou menos no mesmo período. Então, o campeonato pode se beneficiar dessa necessidade de antecipar algumas etapas, você precisar, no começo do ano, estar jogando bem. Porque senão você não vai passar. Times brasileiros cotados, camisa pesada, como o Corinthians, já ficaram, o próprio Corinthians já ficou eliminado pelo Guarani do Paraguai, aqui em São Paulo. E pelo Tolima, 2 vezes. Pelo Tolima, numa situação como essa. Né? Então, eu acho que a exigência ela pode ser maleável nesse começo, mas não que tenha me assustado, mas foi notável a dificuldade que o Corinthians teve no primeiro tempo para conseguir iniciar o seu jogo. Sim. Porque o Bragantino marcava muito bem. Sim, deu para perceber na transmissão, os colegas que trabalharam na noite de hoje disseram que tanto o Ramon Dias quanto o Emiliano gritavam demais e chamavam a atenção dos jogadores pedindo algumas alterações de posicionamento para que o Corinthians pudesse sair. Com o passar do tempo, acho que também por ser início de temporada, primeiro jogo do campeonato, o Red Bull Bragantino não conseguiu sustentar esse tipo de atitude, com mais agressividade para marcar. E, assim, mesmo perdendo, o Corinthians foi se assentando no jogo e foi conseguindo se acostumar ao que era necessário fazer. A virada no jogo, né, e depois no placar aconteceu mesmo no segundo tempo, com o Corinthians bem melhor do que o Red Bull Bragantino, mas bem melhor mesmo. Assim, o resultado é bem merecido. Essa dificuldade do Corinthians para sair jogando no primeiro tempo, acho que também tem muito a ver com o perfil dos jogadores. Então era o time reserva, né? O time titular do Corinthians tem jogadores com uma característica mais técnica, né? Então o meio campo, embora tenha o Ranieri, mas tem o Breno Bidon, tem o Carrijo, tem o Garro, são jogadores que constroem. Hoje o Corinthians tinha 3 volantes, que era o Martínez, o Alex Santana e o Charles, nenhum dos 3 é construtor, e 3 homens de frente, o Thales, o Romero e o Héctor Hernandes. Então o Corinthians estava com dificuldade de fazer essa bola sair de trás e chegar nos homens da frente. O Corinthians no começo chegava basicamente com ligação direta. E o Corinthians estava sofrendo, e o gol do Bragantino sai por aí, e não foi a primeira jogada por esse setor, pelos lados do campo, né? O Léo Maná do lado direito, o menino aproveitando a oportunidade, já que o Fagner foi embora, com dificuldade para marcar por ali, o Hugo do outro lado também. As coisas começaram a normalizar um pouco mais no Corinthians quando a família Dias, né? A dupla Ramiliano, quando eles conseguiram centralizar mais o Romero para ser esse meia, para buscar mais o jogo e tentar organizar mais a equipe. E aí o Martínez foi jogar como um ponta, como um ala, um ponta pela direita. Sem bola, o Martínez pela direita ajudou o Léo Maná a frear esses avanços do Capixaba, que estavam gerando danos para o Corinthians. E com bola, eu nunca tinha visto o Martínez passar pelo corredor o tempo inteiro, porque o ponta pela direita, que seria o Romero ou o Thales, o Romero
estava centralizado, o Tales do outro lado. Então foi uma movimentação um pouco diferente da equipe do Corinthians nesse sentido, em relação ao Romero e em relação ao Martínez. Quando isso encaixou, o Corinthians se encontrou no jogo. E aí no segundo tempo, o Ramon faz 2 trocas, né? O Pedro Raul pelo Hector, e aí ele tira o Charles, que não jogou bem, o Charles não é um jogador que aparece muito no jogo, e colocou o Rian, que é um menino que tenta trabalhar um pouco mais a bola, um volante também, mas que tenta trabalhar um pouco mais a bola. Então o Corinthians teve um pouco mais de qualidade técnica, com bola no pé no segundo tempo, um pouco mais de dinâmica de jogo, e aí as coisas foram fluindo. Então o Corinthians demorou uns 15, 20 minutos para se encontrar no jogo, mas para além da questão de primeiro jogo, falta de ritmo, pré-temporada, etc. e tal, o perfil dos jogadores é muito diferente do perfil do time titular. E isso traz um impacto grande na construção de jogo da equipe do Corinthians. Então esses foram os comentários de Red Bull, Bragantino e Corinthians na estreia do Campeonato Paulista. E agora, pessoal, para falar aqui uma informação aí sobre o Renan Lodge, que fez revelação que o Corinthians o procurou. O jogador que pode estar retornando ao Brasil, ele que pertence ao Al Hilal da Arábia Saudita. A equipe de Ramon Dias que está se preparando para fazer um Campeonato Paulista, um ano completamente positivo, porque na temporada passada a gente sabe que foi de muito aprendizado, aí a gente sofreu bastante como corintiano, após flertar com a zona de rebaixamento durante boa parte do ano. Isso, por fim, lá conseguiu um final feliz, né? A gente se classificou para a pré-Libertadores, escapamos da zona de rebaixamento por muito ali, ficando na 7ª colocação. No entanto, para manter essa boa fase aí, o Timão está atrás de novos jogadores. Claro que a gente não anunciou ainda nenhuma contratação, nenhum jogador midiático para essa temporada, porém, o Fabinho Soldado falou que se tiver alguma oportunidade de jogador que seja no radar do Corinthians, a gente vai tentar trazer para o Timão. E o nome que está sendo contado foi o Renan Lodge. E o staff do Renan Lodge admitiu que um dirigente do Corinthians estava em contato direto com o empresário do jogador. Atualmente no Al Hilal, o Renan Lodge é visto como uma ótima opção para lateral do Coringão e chegaria para ser titular. Vale ressaltar que o jogador teve passagem pela seleção brasileira e retornar a esse caminho. Então no Brasil, eu acho que ele conseguiria retornar à seleção brasileira aqui jogando em alto nível pelo Coringão. E mudando um pouco de assunto, após essa primeira rodada, o clima do Corinthians é de redenção. Aí o último título que a gente conquistou foi lá em 2019, o Paulistão contra o São Paulo em casa. Então a gente quer um título que a gente possa começar conquistando o Paulistão. Claro que não é aquele título que vai empolgar demais, porém já é alguma coisa, quem sabe pra frente aí conquistar campeonatos e copas maiores. O Romero aí, que é uma das lideranças do Coringão, fez uma cobrança ao elenco e nessa temporada o Coringão conseguiu bater esse tabu de 6 anos aí sem conquistar uma taça. Então esse foi o deixa o like, se inscreva no canal, ative as notificações para você não perder nenhuma notícia sobre Coringão. Então até o próximo vídeo, valeu, é nóis, fiel.